A Delegacia de Acidentes começou a investigar o atropelamento da gestante Rayane Daniela da Costa, de 23 anos, próximo a um shopping em Cruz das Almas. O repórter Bruno Protásio vai trazer as informações e tem polêmica no meio aí também, tá? Acompanhe. A investigação do acidente que terminou com o atropelamento da Rayane Daniela da Costa, de 23 anos, está a cargo da delegada Sheila Carvalho. O homem que conduzia o HB20 branco, que capotou na Avenida Josefa de Melo e atingiu a jovem, ele foi identificado, inclusive preso no mesmo dia do acidente, o Arthur Fontes de Alcântara Brandão, de 26 anos, e foi liberado ontem depois de uma audiência de custódia. Nós conversamos com a delegada à frente das investigações, que deu detalhes de quais serão os procedimentos daqui para frente. O autor foi preso no local do acidente, logo após o fato, foi conduzido à central de flagrantes por uma guarnição da Polícia Militar, foi preso, foi confeccionado auto de prisão em flagrante, comprovado sinais visíveis de embriaguez alcoólica. Ficou detido durante um dia e, como normalmente acontece, foi submetido à audiência de custódia, onde o juiz avalia a questão da conversão ou não da prisão em flagrante em prisão preventiva. Ele foi solto porque não preencheu os requisitos da prisão preventiva, não tinha antecedentes criminais, tem residência fixa e agora responde, ao inquérito policial, que originará um processo criminal em liberdade pelo ato que cometeu. As investigações prosseguem, com oitivas de novas... Algumas testemunhas foram ouvidas durante o auto de prisão em flagrante, mas as investigações prosseguem no sentido de obter mais provas, arrecadar mais provas para a investigação policial. No caso, oitivas de novas testemunhas, obtenção de imagens. No caso de obtenção das imagens, tanto do acidente como da via percorrida pelo autor, de outras imagens, encaminhar para o Instituto de Criminalística para a gente esclarecer todos os pontos da investigação da dinâmica. O que a gente tem até o momento é que ele perdeu o controle da direção, ele trafegava pela Avenida Josefa de Melo, perdeu o controle da direção, quando veio a rodar na pista, atropelar a vítima na calçada, capotar com o veículo e entrar no estacionamento do shopping. Neste caso, as investigações elas vão apurar também se houve a ingestão de bebida alcoólica, isso ainda não foi confirmado, outras dinâmicas do acidente também ainda podem ser confirmadas? No momento do auto de prisão em flagrante, já foi confeccionado ali pelos policiais militares que efetuaram a prisão o termo de constatação de alcoolemia, que substitui, na verdade, que é uma prova, prevista em lei, substitui o teste de etilômetro, uma vez que o autor se recusou a fazer, por direito do cidadão de se recusar a fazer o teste de etilômetro. Então foi feito, são testemunhas que contestam, que apontam quais são os sinais visíveis de embriaguez daquela pessoa e elaboram, confeccionam um termo de constatação de alcoolemia. Isso é suficiente para comprovar a embriaguez. Além disso, pretendemos ouvir as pessoas testemunhas, seguranças do evento que ocorreu no Parque Shopping, que foram as primeiras pessoas a terem contato com o autor, até para saber em que estado ele se encontrava também ali nas primeiras horas, ali na primeira hora, no momento realmente em que aconteceu o fato. Além disso, ele também deve ser ouvido pela senhora, também vai prestar depoimento? Sim, tem alguns pontos que a gente precisa esclarecer e depois que eu ouvi testemunhas, que eu ouvi a vítima, encaminhá-la para fazer exames, possivelmente a gente vai reinterrogá-lo. A dinâmica do acidente foi passada informações por testemunhas de como é que aconteceu o capotamento? Por testemunhas de como aconteceu o acidente. Tem algum prazo para o desenrolar das investigações? Na verdade, o prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado. Vamos a mais uma polêmica aqui no BG. O advogado de defesa do suspeito de ter atropelado a jovem grávida falou com a nossa equipe de reportagem, falou com o repórter Maílson Franklin e afirmou, atenção, que o seu cliente, diferente do que disse a polícia, não estava embriagado. É isso mesmo que você ouviu. Confira a entrevista.
O motorista Arthur, que atropelou a gestante em um show neste final de semana, ele foi liberado na audiência de custódia. Nós vamos conversar a partir de agora com o advogado dele, doutor Rodrigo Monteiro, ele que vai passar a versão do seu cliente. Doutor Rodrigo, qual é a versão do Arthur? Ele estava embriagado, não estava? Ele estava participando de um racha? E o que foi que aconteceu porque ele atropelou essa gestante? Primeiramente, o caso foi um acidente. Ele não estava embriagado, não participou de racha, não estava no show, ele estava em outro local, estava indo para casa e, infelizmente, ele perdeu o controle do veículo e o veículo veio a cair no estacionamento do shopping. Teve a audiência de custódia, segunda-feira, o magistrado e também a promotora entendeu em liberar ele sob algumas vinculações e ele foi liberado e a versão dele é que ele não quis lesionar a vítima, foi um acidente, certo? Ele é uma pessoa que nunca se envolveu em qualquer crime, ele está à disposição da polícia e também da justiça para esclarecer qualquer fato a respeito do caso. O Arthur, ele estava fazendo o que naquele horário? Estava indo para casa, estava vindo a algum lugar? Ele estava indo para casa, ele antes estava na casa de uns amigos no bairro da Serraria, estava descendo, estava cansado, com sono, perdeu o controle do carro e o carro rodou e infelizmente o carro caiu no estacionamento lá do shopping. Mas ele em nenhum momento estava embriagado. Quando a polícia chegou lá, ele não resistiu à prisão, não se evadiu do local e prestou toda a informação a respeito do fato e foi conduzido até a central de flagrante. Eu também acompanhei ele na central de flagrante e ele esclareceu toda a situação do caso. Ele chegou a fazer o teste do bafômetro? Não foi oportunizado a ele o teste do etilômetro. Em nenhum momento eu vi nos autos os policiais que conduziram o Arthur dar oportunidade para o Arthur fazer qualquer teste de etilômetro. Ele se lembra do acidente, da hora? Ele se lembra que atropelou essa gestante? Em relação ao contato com a vítima, ele não lembra, porque ele disse que na hora foi acionado o airbag e ele não viu a vítima, só lembra que estava no Parque Shopping e tinha uma pessoa dando voz de prisão a ele. Ele estava em alta velocidade? Ele não estava em alta velocidade, ele estava devagar e infelizmente ele deu um cochilo e perdeu o controle do carro e veio a ocasionar o acidente. E ele está à disposição da polícia, está à disposição da justiça para esclarecer a situação fática e também, Maílson, ele está à disposição para prestar qualquer assistência à vítima. Ele foi liberado ontem, pelo juiz na audiência de custódia com algumas condições. Inclusive o juiz colocou a fiança no valor de R$7.000. Ele não pode sair da comarca dele, tem que estar em casa até às 11h30, ele já tem que estar em casa até às 11h30. Outras condições que o juiz colocou para ele. O magistrado, ele acatou o requerimento da defesa e a defesa, esclareça que é feita por dois advogados, doutor Douglas Bastos e também por mim, e o juiz entendeu para conceder a liberdade provisória com fiança e com vinculação. Ele arbitrou a fiança no valor de R$7.000, como você bem falou, e também aplicou algumas cautelares diversas na prisão, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, a respeito de comparecimento em juízo, se ausentar na comarca, restrição em horário e também a proibição de dirigir até 8 meses. Ok, doutor Rodrigo Monteiro, muito obrigado. Advogado do motorista Arthur, motorista do HB20, que no último final de semana acabou atropelando uma gestante. Reportagem Maílson Franklin. Voltando a falar sobre o atropelamento da jovem grávida no último domingo em Cruz das Almas. A repórter Maria Maciel conversou com exclusividade com o marido dela. Você vai acompanhar esse depoimento emocionante. Pode acompanhar. Roda. A gente vai agora conversar com exclusividade com o Marcos dos Santos, que é marido da Rayane. Ela foi atropelada no último domingo, ela que está grávida de 5 meses e está internada no HGE por conta das complicações dos machucados que ela teve. Marcos, você estava junto com a Rayane no dia, como é que foi que aconteceu? Que horas eram da manhã quando vocês estavam ali? Era aproximadamente umas 7h30 para 8 horas da manhã.
Quando nós vinha do sentido da Jatiuca, que nós estávamos na Jatiuca, aí nós veio no sentido ao shopping. Aí que tinha acontecido um show à noite, aí nós passou aproximadamente umas 7h30 para 8 horas da manhã. Aí quando nós passou, aí nós encostou a carroça do lado do Atacadão, numa rua que tem, do lado do Atacadão. Aí quando nós encosta a carroça, nós atravessa a pista. Quando nós atravessou a pista, no sentido ao lado do shopping, aí tinha 2 sacos de reciclagem, que nós deve de reciclagem. Aí foi quando eu vi o saco da reciclagem e vi o outro saco da reciclagem, 2 sacos. Aí eu deixei a minha esposa catando um e fui catar o outro. Eu disse, Rayane, tu olha esse saco aqui que eu vou olhar o outro saco. Aí ela disse, tá certo, Marquinhos. Aí ela ficou abrindo o saco da reciclagem e catando. Aí de um saco pro outro tinha uma distância nada de uns 50 metros. Aí foi quando eu fui olhar o outro saco da reciclagem. Quando eu cheguei lá para olhar o saco da reciclagem, que eu estou abrindo o saco, aí eu vejo a zoada de um carro em alta velocidade, vindo lá para cá, e vinha outro carro atrás, próximo a ele. Aí quando eu levantei a cabeça que eu olhei, que eu vi o carro em alta velocidade, aí eu percebi que a Rayane tinha observado também que o carro vinha em alta velocidade. Aí foi na hora que eu observei que o carro deu um cavalo de pau. Quando ele deu um cavalo de pau, ele veio se arrastando de lá para cá. Aí foi quando eu olhei para minha esposa Rayane e gritei, corre, Rayane! Aí foi quando ela se levantou e foi tentar correr. Quando ela foi tentar correr, o carro foi muito rápido na velocidade que ele vinha, do cavalo de pau que ele deu. Aí ele se arrastou, bateu no meio fio, aí ele jogou a traseira. Quando ele jogou a traseira do carro pegou todinha nas costas da minha esposa, que jogou ela na distância de 10 metros de distância, no mesmo sentido que nós estávamos na calçada. Aí ela voou uns 10 metros, aí foi quando eu corri de encontro a ela. Aí foi que eu peguei ela assim nos braços e botei ela no chão. No momento de desespero, né? No momento de desespero, quando eu vi o carro jogando ela, da pancada que ela levou. Aí o carro caiu dentro do shopping. O carro caiu dentro do shopping. Aí, depois disso, vinha o outro carro atrás e parou mais na frente. Aí disse, não, é meu colega, ele tá bêbado, que nós veio de uma festa. Eu disse, é seu colega? Mas só que aqui a minha esposa que está grávida de 5 meses e está aqui no chão desmaiada. Praticamente eu estou vendo ela morta. Olha o que ele cometeu aqui, olha o que ele fez. Aí foi que ele abriu a porta do carro e ia saindo correndo. Aí foi quando eu gritei que tinha uns pessoal assim embaixo, por dentro do shopping. Aí foi que o pessoal foi e segurou ele e não deixou ele correr. Aí foi quando a polícia chegou que prendeu ele. Que a justiça veja pelo menos esse meu lado e da minha esposa, na situação que ela se encontra ainda no HGE, com a perna quebrada, o braço quebrado, o maxilar quebrado, ou a parte do crânio inchada ainda, da cabeça dela. Então, o que eu quero é isso, que nós não temos condições de assumir o prejuízo de quando ela sair para os medicamentos. Eu quero que ele assuma a responsabilidade dele manter esses medicamentos, de quando ela sair do hospital. A gente teve uma atualização, né, do caso da Rayane. Ela recebeu alta médica do Centro de Neurocirurgia e agora ainda está aos cuidados do setor de ortopedia do HGE. A nota que a gente recebeu do hospital é de que o bebê passa bem, né, durante essa gravidez, graças a Deus, e aí a gente aguarda todo esse desfecho, né? Agora vai haver essa investigação e é como o Marcos pediu, o que ele quer é que seja feita justiça, né? O motorista que atropelou a Rayane, ele foi solto, porque pagou a fiança e deve responder esse processo em liberdade.